Olá, boas-vindas a mais um dos nossos aprofundamentos, onde a gente mergulha de cabeça em documentos e eventos históricos para criar uma narrativa super envolvente. Hoje o nosso foco vai para uma das figuras mais cativantes e, honestamente, mais complexas do século XVI, Santa Teresa de Ávila. A gente vai explorar a história de uma mulher incrivelmente devota que teve a vida desenrolada exatamente no mesmo compasso de um dos eventos institucionais mais gigantescos e burocráticos da história europeia, que foi o Concílio de Trento. É uma narrativa fantástica sobre fé, estrutura e, claro, sobre o choque inevitável entre essas duas coisas. E a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação de hoje é um verdadeiro paradoxo. Pensa bem, como é possível que uma pessoa com uma lealdade simplesmente absoluta à igreja acabe sendo carimbada como rebelde pelos próprios defensores dessa mesma igreja? Para entender essa tensão enorme, a gente precisa dar uma olhada nos documentos da época e desvendar como era aquele cenário sociopolítico. Para fazer isso, nosso roteiro vai seguir 5 passos bem diretos. Primeiro, o contexto da Contra-Reforma. Segundo, a sincronia de vidas. Depois, o impacto de Trento. Quarto, a fase da freira andarilha. E, por fim, o legado de misticismo. Vamos lá? Ponto 1. O contexto da Contra-Reforma. Imagina o seguinte cenário. Ali na metade do século XVI, a Europa estava passando por uma crise institucional daquelas. A unidade histórica do Ocidente tinha acabado de ser estilhaçada com a reforma do Martinho Lutero, criando uma rachadura sem precedentes. E é aí que entra a Contra-Reforma, liderada principalmente pelo famoso Concílio de Trento. Mas olha, não foi só uma resposta na defensiva, não. Foi uma atitude vital, sabe? Um espírito totalmente novo que tentava dar um choque de vida na fé cristã, nas artes, na teologia e até na estrutura dos seminários. O objetivo ali era muito claro: atualizar as coisas e colocar ordem na casa depois daquela separação enorme de Roma. Passo 2. A sincronia de vidas. O que é de cair o queixo aqui é o paralelismo das datas. A vida mística da Teresa e as atividades dela batem milimetricamente com a celebração e a execução do concílio. Olha só, em 1545 acontece a abertura do Concílio de Trento, e adivinha? É exatamente o mesmo ano que marca o início da jornada e da luta espiritual da Teresa. Aí, a gente avança para 1560, e o concílio entra na sua terceira fase. Enquanto isso, Teresa começa os seus primeiros escritos e as suas primeiras fundações. Por fim, lá em 1582, durante a execução daquelas regras todas lá na Espanha, acontece a morte da Teresa e o começo da imensa difusão da obra dela. É literalmente uma marcha sincronizada com a história. O que nos leva ao ponto 3, o impacto de Trento. Bom, quando essas duas linhas do tempo colidiram, o negócio complicou. De um lado, a gente tem o decreto do concílio impondo regras duríssimas. Ali, especialmente na seção 25.5, eles determinaram regras super estritas de pobreza monástica e uma clausura material absoluta. Ou seja, as freiras tinham que ficar trancadas e ponto final. Mas, do outro lado, a gente tem a ação prática da Teresa. A missão de vida dela era fundar novos mosteiros, o que, logicamente, exigia que ela botasse o pé na estrada. Ela precisava viajar muito, conseguir a aprovação de bispos, resolver uma papelada legal infinita e adaptar as regras da ordem dela. Percebe a confusão? A instituição mandava ela ficar fechada, mas a fé e a missão exigiam que ela cruzasse o país. E é por isso que vamos ao nosso quarto tópico, a freira andarilha. Como dá para imaginar, esse atrito com a burocracia gerou uma oposição gigantesca. Começou a rolar um monte de boato solto por teólogos e professores da época, até que a coisa toda explodiu. O núncio papal Cega, que era tipo um embaixador do Papa, simplesmente foi a público e chamou a Teresa de, pasmem, vagabunda inquieta. Nossa, um verdadeiro escândalo. A acusação principal era que ela andava fundando mosteiros sem a permissão oficial de Roma. A pressão em cima dela foi tão surreal, inclusive vindo do próprio superior dela, o provincial Ângelo de Salazar, que ela foi obrigada a frear totalmente o avanço das fundações por mais de 4 anos, ali entre 1576 e 1580. Mas olha, mesmo debaixo de todo esse fogo cruzado da alta hierarquia, com anos do trabalho da vida dela completamente paralisados e ainda sentindo a dor de ver a Europa inteira rachada por guerras, o espírito da Teresa não quebrou de jeito nenhum. Ela definitivamente não era de jogar a toalha. A postura dela diante de todo esse caos burocrático era absurdamente focada e impressionante. A verdadeira essência de quem ela era ficou registrada nos próprios cadernos dela.
Em resposta a toda aquela máquina da igreja tentando segurar os seus passos, Teresa escreveu algo muito forte. Ela disse que antes morreria 1000 vezes do que se opor a qualquer coisa da igreja, ou a qualquer verdade da escritura. É genial, né? Ela era aquela rebelde incontestável que, por mais paradoxal que pareça, só lutava usando as regras do jogo. A lealdade dela pela instituição que tentava silenciá-la era inquebrável. Ela até falava que, para iluminar a fé das pessoas ao redor dela, perderia 1000 reinos de bom grado. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: o legado de misticismo. A Teresa tinha uma natureza dupla fascinante, o que transformava ela em alguém realmente sem igual. De um lado, a gente tem a mulher pragmática, aquela pessoa que bota a mão na massa, escritora incansável e com uma baita capacidade de organização estrutural. Mas, virando a moeda, a gente encontra a mística, a profeta da experiência transcendente. Só que o misticismo dela não era de ficar filosofando no mundo das ideias. Não, era algo muito vivo, porque se baseava na experiência direta dela. Ela entendia como a alma e o sagrado funcionavam, porque ela mesma vivenciava aquilo tudo intensamente, em primeira pessoa. E o mais incrível de tudo é como ela conseguiu traduzir essa vivência tão profunda para o resto do mundo. Ela usou o que a gente chama de humanismo cristão, que basicamente enxerga o ser humano como alguém com a porta totalmente aberta para a transcendência. As metáforas que ela criava para mapear nossa alma são pura genialidade. Tem a imagem do castelo interior, lotado de moradas complexas. Tem o jardim da alma, que precisa ser regado todo dia para florir. Tem a mágica da metamorfose do bicho da seda virando borboleta. E também a ideia das duas fontes. Cada uma dessas imagens estava ali para explicar que a gente, lá no fundo da nossa existência, tem esse destino de se conectar com o divino. No fim das contas, a Teresa de Ávila fez um verdadeiro malabarismo histórico. Ela configurou o que a gente pode muito bem chamar de fé em movimento. Ela acatou os decretos lá de Trento, ajustou os mosteiros à pobreza que exigiram e ainda peitou as autoridades mais altas com firmeza, mas sempre mantendo o respeito e a submissão formal. A grande contribuição que ela deixou para o período caótico da Contra-Reforma não foi com força ou armas. Foi na base da oração, da união e colocando esse humanismo riquíssimo bem no meio de uma estrutura institucional super engessada. E esse legado gigantesco joga pra gente uma reflexão que serve para qualquer época. Fica aqui a provocação. Como é que se navega por sistemas institucionais tão rígidos e inflexíveis, mas ainda assim a gente consegue gerar inovações fantásticas e super autênticas? Como a gente pode fazer mudanças grandiosas sem perder a conexão com as nossas próprias raízes e bases? É uma verdadeira aula sobre como o espírito humano é teimoso e transformador, mesmo quando a burocracia joga contra. Muito legal, né? Valeu demais por acompanharem a gente em mais essa investigação histórica. E até a próxima!